Olá! Hoje a gente vai desvendar o passo a passo de um processo trabalhista aqui no Brasil. Desde aquele conflito inicial lá no ambiente de trabalho até a decisão final da justiça. Vamos nessa jornada? A grande pergunta é: como é que um desentendimento, uma questão de trabalho, se transforma num processo judicial de verdade? A gente vai mapear todo esse percurso para entender as rotas que uma disputa trabalhista pode tomar. Nosso roteiro é bem claro. A gente começa com uma escolha fundamental, depois passa pelas duas grandes fases do processo, que são a apuração dos fatos e a execução, e termina falando de uma alternativa que está sempre presente: a conciliação. Bom, logo de cara, quando surge uma questão trabalhista, ela pode seguir por dois caminhos bem diferentes dentro da justiça. E aqui está a primeira grande bifurcação no caminho. De um lado, a gente tem a jurisdição voluntária. É o caminho do acordo, onde as duas partes chegam a um consenso e só pedem para um juiz oficializar. Já do outro lado, tem a jurisdição contenciosa, que é quando não tem acordo e uma parte processa a outra, começando uma disputa de verdade. Ok, então, quando a escolha é pela disputa, o processo em si ainda se divide em duas vias. E o que define qual via seguir é o valor da causa. Pensa assim, o rito ordinário é para os casos de maior valor, mais complexos. Ele tem mais etapas, audiências separadas para cada coisa. Já o rito sumaríssimo é uma espécie de fast track. É para casos de menor valor e, por isso, é mais rápido, mais enxuto, com tudo acontecendo numa única audiência. E qual é o número mágico que separa um rito do outro? 40 salários mínimos. Se o valor da causa for maior que isso, o processo segue pelo caminho mais longo, o ordinário. Se for menor, vai pelo sumaríssimo, o mais rápido. Agora a gente entra na primeira grande etapa de qualquer processo com briga, a fase de conhecimento. O nome já diz tudo, né? É aqui que o juiz vai conhecer a história e apurar os fatos. Essa fase funciona quase como um trabalho de detetive. Tudo começa com a petição inicial. Depois vem a defesa, as audiências para ouvir todo mundo e analisar as provas. Com base nisso, o juiz dá a sentença. E claro, se alguém não concordar, ainda pode entrar com recursos. A petição inicial é o pontapé inicial de tudo. É o documento que inaugura o processo. Nele, quem está processando conta toda a história, aponta as leis e, o mais importante, diz exatamente o que está pedindo. A contestação é a vez de quem está sendo processado falar. É a defesa oficial. E atenção, é preciso responder a cada um dos pontos da acusação, porque na lei qualquer facto que não for contestado é como se fosse admitido como verdade. Depois das alegações, é hora de colocar as cartas na mesa. É hora das provas. Isto inclui ouvir as partes, as testemunhas, apresentar documentos e, em casos mais técnicos, chamar um perito para dar um parecer sobre assuntos médicos, de contabilidade, etc. E se uma das partes não concordar com a sentença do juiz? Aí começa a subida na escada dos recursos. Primeiro, o caso pode ir para o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT. Depois, para o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, em Brasília. E, em casos muito específicos, pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, o STF. E isso nos leva à próxima fase, que é fundamental. Porque, olha só, ter uma sentença favorável não é o fim da linha. Agora é preciso fazer com que a decisão seja cumprida. É a hora de receber. Bem-vindos à fase de execução. Para transformar a decisão do juiz em dinheiro no bolso, existe um passo a passo. Primeiro, a liquidação, que é o cálculo do valor exato. Depois, a citação, que é a notificação oficial para o devedor pagar. Se não pagar, vem a penhora dos bens. Esses bens podem ir a leilão judicial e, finalmente, acontece o pagamento e o processo se encerra. Antes de qualquer pagamento, tem a liquidação da sentença. É a hora de fazer as contas. O tribunal calcula o valor exato que é devido, colocando na ponta do lápis todos os direitos, juros, correções. A decisão vira um número. O prazo é curto, hein? Depois de notificado oficialmente, o devedor tem 48 horas para pagar. Se não o fizer, a justiça pode começar a penhora, ou seja, o bloqueio e a apreensão de bens, como dinheiro em conta, carros, imóveis.
E o que acontece com esses bens que foram penhorados? Eles são levados a um leilão judicial. Esse processo se chama arrematação. É a venda forçada dos bens para levantar o dinheiro necessário para quitar a dívida. Mas existe uma alternativa ao leilão. É a adjudicação. Nesse caso, quem tem o direito de receber o dinheiro pode optar por ficar com o bem penhorado como forma de pagamento. Em vez de esperar o dinheiro do leilão, a pessoa fica com o imóvel ou o carro, por exemplo. E o devedor? Ele tem uma última chance de salvar seus bens. É a chamada remissão. A qualquer momento, até o leilão ser finalizado, ele pode pagar o valor total da dívida atualizado e, com isso, liberar os seus bens da penhora. Agora, em meio a todo esse caminho, que pode ser longo e complexo, existe sempre uma outra porta aberta, uma outra opção disponível para as duas partes. O ponto crucial aqui é este. A conciliação, ou seja, o acordo, não é uma coisa que só pode acontecer lá no início. Ela é um princípio do processo trabalhista. Isso significa que as partes podem negociar e fechar um acordo a qualquer momento. E o sistema todo incentiva o acordo. O próprio juiz tenta a conciliação nas audiências. As partes podem pedir para tentar um acordo quando quiserem. Existem até centros especializados para ajudar nisso, os sejusques. E o mais interessante, é possível fazer um acordo mesmo depois da sentença, já na fase de execução. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. A Justiça do Trabalho tem um caminho bem traçado, um processo com começo, meio e fim. Mas, no fim das contas, será que a conciliação, esse atalho do acordo, não seria o caminho mais eficaz e inteligente para todos os envolvidos? Fica aí a pergunta.